Prezados irmãos, mais uma vez nos encontramos reunidos diante da presença de Deus, o nosso Pai. E eu vos apresento a todos a minha saudação. Muito especialmente aqueles que assim não pude fazer pessoalmente, mas que a graça, a bênção, a proteção que vem dos céus seja com todos. Se houver alguém que nos visita, está em nosso meio pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Que a graça, a paz, a proteção dos céus esteja sempre em nós e sobre nós. Prezados, vamos fazer deste ponto de encontro, denominado reunião ou um culto de louvor e adoração ao reino dos céus, fazer desse espaço de tempo momentos agradáveis, através dos quais nós nos aproximamos ainda mais dele, Deus, uma vez que o local aonde estamos reunidos é sagrado. O templo, ele é ungido e abençoado por Deus. O templo somos nós, cada um de nós que nos encontramos reunidos em mais esta oportunidade. A estrutura, sim, ela é nossa para o nosso abrigo, mas é material. O templo santo que Deus requer de cada um somos nós. É este o objetivo que nós temos em nosso espírito, ou seja, alcançarmos cada vez mais um grau de santificação, até quando Deus assim o permitir, e requerer de cada um de nós as bem-aventuranças de um dia irmos morar no reino dos céus. Prezados, convido por conseguinte aos que assim puderem ficar em pé, através de uma oração que juntos iremos fazer, iniciaremos assim a nossa santa reunião. Onipotente Deus, eterno e soberano Pai Celestial, graças mais uma vez te damos, Senhor, pela bela oportunidade que nos concede em mais uma vez nos encontrarmos aqui reunidos, para juntos honrar, louvar e glorificar o seu santo e bendito nome, bendizer o seu santíssimo Espírito, sermos gratos por mais esta oportunidade e também de sermos chamados filhos do Senhor, e através desta santa reunião, através de tudo o que será realizado no transcorrer do mesmo, ó Senhor, pois temos hinos a ser ouvidos, ser apresentados pelo coral, temos uma mensagem a ser apresentada, temos assim a presença de todos os irmãos e irmãs que mais uma vez se desempenharam, deixando seus lares para aqui estarem reunidos, para juntos participarmos de mais esta santa reunião. Ó Pai bendito, o Senhor juntamente seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, o príncipe da paz, ao qual nós estamos comemorando logo mais, e através de nossas reuniões, o seu Natal, o seu nascimento, a vinda do Senhor sobre nós, sobre os filhos de Deus. Também através do Senhor Jesus, sua Santa Mãe, nossa Mãe Maria Santíssima, a Senhora Santa Vó Rosa e o profeta Santo Irmão Aldo, que são dignos do nosso louvor, adoração e glorificação. Assim, Santa Vó Rosa, Santo Profeta Irmão Aldo, entrego, pois, em suas santas mãos esta santa reunião, iniciada assim, para a honra e glória de todo o reino celestial. Amém. Nós iremos cantar o hino de número 1 de nosso inário, Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não tem
Amém. Ou assim seja. Prezados irmãos, nós teremos ainda mais uma mensagem a ser apresentada, mas antes de ouvir, eu convido por conseguinte aos estimados irmãos e irmãs, para que juntos possamos meditar um pouco na palavra da doutrina, na palavra do Evangelho do Reino dos Céus, na mensagem que temos a ser acompanhada. Mensagem estas que nos traz pontos muitíssimo importantes para nós apostólicos. Muito embora nós a conhecemos, ou seja, podemos ver estas mensagens escritas, até mesmo nos evangelhos, mas para nós apostólicos, a vinda de Jesus, o seu Natal, o seu nascimento, sempre é e será para todos sempre motivos de grande alegria, gozo e contentamento para a nossa alma. É o Natal de Jesus que nos faz ainda mais conhecedores desta verdade, a qual nos foi ensinada ao longo do ministério terreno de nossa querida e santa Vó Rosa, iniciando-se assim com o ministério do nosso saudoso irmão bispo e de sua esposa, nossa querida irmã missionária. Por conseguinte, através do ministério da Santa Vó Rosa e do profeta Santo Irmão Eldo, e com a participação eficiente de nossa Mãe Maria Santíssima, pois através desta serva santa de Deus, nossa Mãe espiritual, é que fez sim a pessoa dele, Jesus, o seu ministério, a sua glória, conhecido nos pontos originais, ou seja, verídico, verdadeiro, que nos traz a verdadeira paz. Prezados irmãos, sabemos que para existir essas palavras, para nós estarmos anunciando a glória do Natal de nosso Senhor Jesus Cristo, para que estes conhecimentos chegassem a nós até os dias de hoje, necessário se fez que ao longo dos séculos, antes mesmo dele, Jesus, vir a nascer na face da terra, houve-se assim um preparo moral e espiritual muito grande por parte dele, Deus, o Criador de todas as coisas. Vendo-se o caminho pelo qual a humanidade já estava trilhando, se afastando cada vez mais dele, Deus, dando entrada sim em seus corações, em seus lares, a sentimentos ruins que o afastavam cada vez mais dele, Deus. Mas o Senhor Deus, fiel a si, às suas palavras, às suas promessas, ao criar o homem e a mulher, o fez com o objetivo de que a terra, ou seja, seria a extensão do seu reino, em que ele pudesse estar presente tanto nos céus como na terra, junto aos seus verdadeiros filhos. Mas também sabemos pelos escritos que esta promessa, ou seja, seu plano, houve-se assim, ou foi prejudicado já logo no início, com a traição, com a queda
de um anjo que era muito serviçal no seu reino e sua glória. Mas, prezados irmãos e irmãs, nosso Deus, nosso Pai, nosso Rei, sempre manteve fiel a si, e foi sim através dessas suas promessas que ao longo dos tempos foi formando os seus imediatos, profetas santos estes que sempre representou o Pai na face da terra, através do qual ele sempre pôde falar, e também, junto a estes servos de Deus, foi-se formando os planos de redenção e de salvação para com os homens de boa vontade, para os mansos e humildes de coração. Então, nós podemos ver, através de alguns desses profetas, que o Messias, ele seria enviado, que iria nascer de um corpo de uma mulher, ou seja, de uma virgem. Como está escrito, que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho. Mas os tempos se passaram, podemos observar que de uma profecia, de um profeta para outro, houve-se um espaço de tempo, de anos grande. Mas até esta linda história gloriosa do Natal vir a se tornar realidade, passou-se da última profecia aproximadamente 400 anos. Mas, para que o anjo Gabriel, um servo honrado, fiel a Deus o nosso Pai, que o servia e o serve em seu reino e sua glória, para que ele pudesse vir à terra a anunciar o nascimento de Jesus, os planos de Deus, ele precisa, e será sempre completo. Ou seja, já havia na terra, entre tantas, mulheres piedosas, temente a Deus, que guardavam em seus corações a vinda e o nascimento do Messias. A escolhida para a sublime missão foi Maria, uma jovem um tanto nova, como é de conhecimento, entre seus 15 e 16 anos, muito jovem sim, mas possuidora de um espírito puro, imaculado, sem a mancha do pecado original, através da qual Deus, o nosso Pai, enviando o anjo, viu que ali estava um vaso precioso, puro, limpo e imaculado, ao qual pudesse ser assim gerado o Filho do Deus vivo, ou seja, o Deus encarnado na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos dizer assim porque quando falamos da Santíssima Trindade excelsa, Pai, Filho e Espírito Santo, podemos ver assim uma só pessoa, pois os três formam um todo, um Espírito perfeito, santíssimo, o qual nós cremos e veneramos até os dias presentes. Então, para que pudesse o Filho de Deus nascer em um corpo humano, necessário se faria que esta mulher seria santíssima e perfeita e imaculada. Então, nós podemos iniciar a nossa mensagem de hoje falando essas palavras sobre o anúncio do nascimento de Jesus. Como Jesus iria nascer, de que forma ele iria nascer. Prezados, assim segue a mensagem para esta oportunidade. Assim se deu o nascimento de Jesus. O anjo Gabriel foi enviado por Deus para anunciar a uma virgem chamada Maria, da descendência do rei Davi,
em uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Ele lhes apareceu e disse: Salve, ó cheia de graça, o Senhor Deus é contigo. Não temas, Maria, pois achaste graças diante de Deus. Eis que conceberá e dará à luz um filho, o qual darás o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo. Dar-lhes o Senhor Deus o trono e a glória de reinar sobre o seu povo e sobre todas as nações da terra, e seu reinado não terá fim. Disse Maria ao anjo: Como se realizará isto, pois eu não conheço homem? Respondeu-lhes o anjo: Virá sobre ti o Espírito, e o poder e as virtudes do Altíssimo te cobrirão, e por isso também o santo que de ti nascer será chamado Filho de Deus. Disse então Maria ao anjo: Eis-me aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo as suas palavras. A humildade da Virgem Maria e sua plena submissão aos desígnios de Deus permitiram que nela pudesse se cumprir o glorioso milagre da vinda do Messias. Ela era muito jovem, porém já desposada, ou seja, conforme costume daquela época. Já estava prometida por sua família a José, um senhor com mais idade, porém muito temente a Deus, mas eles não viviam juntos em matrimônio. As famílias ainda estavam preparando as festividades quando o anjo apareceu a ela nos seus aposentos, ou seja, na casa de seus pais. Eis como foi o nascimento de Jesus. Para cumprir um decreto de César, o imperador romano, a Virgem Maria e São José precisaram ir a Belém, na Judeia, para fazer o recenseamento, e foi nos dias de se completarem o período de gestação e o nascimento de seu filho. Por não haver lugar na hospedaria da cidade, tiveram que ficar numa estrebaria, e foi naquele lugar muito simples que ela deu à luz a seu filho, o menino Jesus, e o envolveu em faixas e deitou-o numa manjedoura. Portanto, Jesus nasceu com toda a simplicidade e num ambiente muito singelo e humilde. Na mesma região havia uns pastores que pernoitavam no campo e fazia a guarda noturna de seu rebanho. Apareceu então sobre eles um anjo do Senhor, e a glória do Altíssimo os cercaram de luz, e o anjo lhes disse: Não temais, pois vos anuncio uma nova de grande alegria para todo o povo. Nasceu-vos hoje na cidade de Davi, Belém, um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal: encontrarei um menino envolto em faixa e deitado numa manjedoura. De súbito, uniu-se ao anjo uma multidão dos exércitos celestes, que louvam a Deus e diziam: Glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens de boa vontade, tornando aquela noite ainda mais maravilhosa, de beleza e luz, nunca vista desde a criação do mundo. Estes são os fatos daquela noite de Natal, que jamais será esquecida e que nos traz uma belíssima história de amor pela misericórdia de nosso Deus Criador, em enviar
seu próprio Filho para nos remir e salvar, e desde o seu nascimento já nos dar exemplos maravilhosos. A história do nascimento de Jesus traz exemplos preciosos para os seguidores do Divino Mestre e do Consolador. A simplicidade, a humildade, a singeleza dos sublimes coração da Virgem Maria e a fé e a confiança daqueles humildes pastores que foram dignos de receberem a notícia do nascimento de Jesus. Portanto, estimados irmãos e irmãs, devemos com muita fé e santidade, unidos aos santos e anjos dos céus, festejarmos o Natal de Jesus, recordarmos a todos os, recomendamos a todos os corais, tanto na sede como das congregações, que se unam e cantem o hino Noite de Paz nos primeiros minutos do dia 25 de dezembro, em louvor e adoração ao nosso Salvador Jesus. O que representa a festa do Natal para o apostólico? Segue-se a mensagem. Como o amanhecer de um novo dia, que surge na vida de uma criatura, na esperança de que aquele dia será para a sua pessoa um dia de muita paz, de muito sucesso no trabalho, no convívio do lar, no convívio com o seu semelhante, e na esperança que se realize tudo de bom em sua vida e no seu trabalho. Assim devem ser para o apostólico e filho de Deus mais um Natal e mais um ano em sua vida, tendo sempre a esperança de ser um instrumento de paz celestial a irradiar esta paz aos corações dos que convivem ao seu redor, levando o amor, a união, o perdão, o consolo aos corações contritos e necessitados das palavras de fé e esperança. Prezados irmãos, precisa falar, precisamos ser sinceros para conosco mesmo. A nossa doutrina é muito clara. Não há pontos de dúvidas. Quem vive, conhece a nossa doutrina, a nossa disciplina, precisa possuir dentro de si um espírito manso, humilde, sincero, acima de tudo, perdoador. É do conhecimento, e eu posso dizer que de toda a igreja, existe um único Deus, não existe dois. Existe um único Jesus, a qual nós estamos prestes a comemorar a data do seu nascimento. Existe um Consolador, existe um profeta que está em nós e sobre nós. Mas por que eu digo isto? Porque infelizmente há em nosso meio pessoas, irmãos e irmãs, que não se perdoam, vivem a mesma doutrina, a mesma disciplina,
julgam-se certos e julgam os outros errado. Eu estou certo dessa forma, eu estou certa dessa forma, não fui eu que fiz, não fui eu que magoei, não foi eu que falei. Foi tal pessoa que procurou. Mas como iremos viver o Natal de Jesus? Como iremos viver aquilo que Ele pregou durante seu ministério? Foi para isso que Ele nasceu. Foi para unir os corações, para nos dar a oportunidade de salvação e regeneração de nossas almas. Por que vivermos com diferença com nossos irmãos? Não se cumprimentam dentro da igreja, negam a paz do Senhor a seu irmão, e quando cumprimenta dá só a ponta dos dedos. Por que faz isso? Prezados, quem não vive para Deus está perdendo o tempo, porque chegará a hora em que nós receberemos de Deus, o nosso Pai, um convite: venha para o meu lar, venha para o meu reino, venha morar comigo. Mas o seu perdão com o seu irmão, com a sua irmã, com os seus familiares. Não existe duas Santa Vó Rosa, dois Santo Irmão Aldo, um para cada um. O reino dos céus é um só. O juízo divino é um só. E ele é aplicado em todos e para todos da mesma forma. Então, vamos ser perdoadores, reconhecedores de nossas fraquezas, dos nossos erros, fazer a paz, viver em paz. Eu penso e digo, quem vive ou faz isto, será que ao colocar a sua cabeça em seu travesseiro para dormir, faz as suas orações antes? E se faz, a sua consciência não irá lhe acusar que está vivendo de forma errada, que seu coração está machucado, que precisa fazer a paz com seus familiares, com seus irmãos da igreja? É isso que o amado Jesus, nosso príncipe, nosso rei, veio fazer a este mundo. É unir os corações, dar a oportunidade de salvação a tantos quantos quiserem herdar o reino dos céus. É isto que a Santa Vó Rosa fez ao longo do seu ministério. É isso que o nosso querido e santo irmão Aldo sempre fez ao longo do seu ministério. Foi Jesus, nosso Senhor, quem nos deu este exemplo, quando trouxeram aquela mulher apanhada em adultério. Ele o perdoou e disse aos seus acusadores: quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire uma pedra contra ela. O santo irmão Aldo, o profeta santo de Deus, nos seus últimos anos do seu ministério, foi grandemente perseguido, até mesmo por aqueles que se diziam seus. Foram abençoados por ele. O nosso querido irmão Aldo disse: se eles pedirem perdão, eu os perdoo. Então este servo de Deus deu exemplo de como precisamos viver. Ser perdoadores, não viver com micuinhas, com indiferenças, e depois estar no seio da igreja cantando, louvando, glorificando o reino dos céus, quer seja através da música, quer seja através de sua presença na igreja. Eu digo mais uma vez, quem não tem tempo para Deus vive perdendo tempo. Prezados irmãos, assim segue a nossa mensagem. A festa do Natal nos faz recordar a beleza da história do nascimento do menino Jesus, naquele momento de gozo, alegria, emoção e simplicidade e de felicidade. Também nos recorda a emoção que tomou conta da Virgem Maria
Quando surgiu aqueles humildes, quando surgiu naquela estrebaria, os bondosos pastores dos campos de Belém, com seu semblante cheio de alegria, emoção, contentamento e tão desejosos de verem aquela criança que era o rei, o Messias prometido pelos profetas, conforme lhes foi anunciado pelo anjo. Que alegria e gozo no coração humilde da Virgem Maria e de São José, por saber que não estavam sozinhos e que Deus lhes enviou aqueles homens sinceros e humildes de coração para alegrar aquele ambiente sagrado, contando-lhes tudo o que viram e ouviram do anjo do Senhor e da milícia celestial. Ali se comemorou a primeira festa do Natal, num ambiente de paz, harmonia, fé, esperança e de grande emoção. Não havia tristeza, nem orgulho e nenhum sentimento contrário ao Espírito de Deus. Naquela noite, nos céus de Belém da Judeia, e naquela humilde estrebaria, deu-se início a um novo período da raça, pois surgiram a vida e o reino dos céus na pessoa de Jesus e de sua Santa Mãe, e a esperança da liberdade, da justiça e do amor. Outro fato belíssimo, o qual é um exemplo de fé, humildade e bondade, foi a vinda dos 3 reis magos de um país distante da Judeia, a que não pertenciam ao povo de Israel, povo que tinha sido escolhido para uma gloriosa missão na terra, mas não souberam dar valor ao que Deus lhes confiou. Por isto, não foram dignos de participar da primeira festa de Natal. Mas aqueles reis e os humildes pastores tiveram a glória de ver o sinal que Deus enviou aos homens através daquela belíssima estrela, e eles entenderam o seu significado e resolveram partir para uma terra que não conheciam. Pela fé nas profecias, seguiram com a esperança de contemplar o Rei dos Reis, o Príncipe da Paz e Salvador da humanidade. Novamente, o coração da Virgem Maria se encheu de emoção e alegria ao receber a visita daqueles bondosos homens que vieram com presentes preciosos para o menino Jesus, para ela e São José, que seria a garantia para a segurança do menino Jesus devido à longa viagem que iriam empreender para o Egito, a fim de livrar o seu filho das mãos de um rei mau e impiedoso. O Natal é paz, luz, harmonia. Assim, festejem esta data, mas com seus corações cheios de gratidão, bondade, amor e esperança. A Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo sempre nos ensinaram a valorizar o Natal de Jesus com todo amor e reverência, e vivermos a verdadeira união e paz que o Mestre nos trouxe. Pois isto agradecemos a estes santos poderosos, porque são frutos da vinda maravilhosa do Natal de Jesus. Nós do Conselho Deliberativo desejamos que o Natal de Jesus promova a vida de cada apostólico e seu verdadeiro significado, e sintam a mesma emoção e alegria que sentiu nossa Mãe Maria Santíssima,
São José e os pastores e os reis magos naquele primeiro Natal. Neste espírito de amor, de esperança, adoremos a Deus, ao seu divino Espírito, a Santo e a Virgem Maria, pelo Filho que nos deram, nosso amado e adorado Jesus, nosso Senhor. Irmãos apostólicos, neste espírito de paz, de união, tenhamos todos um feliz e abençoado Natal. Prezados e amados irmãos e irmãs apostólicos, nós temos em nossa doutrina um conhecimento pleno de que após a visita daqueles magos, eles foram interrogados por aquele rei, por aquele governante daquele país, acerca do lugar aonde Jesus havia nascido. Já a partir de então, com os seus planos, que é do espírito das trevas, de matar o menino Jesus. Então, aqueles homens humildes, avisados pelos anjos, voltaram por caminhos diferentes, não voltando por onde, ou passando novamente por aqueles reis, ou por aquele rei. Então, houve-se que aquele homem, ele irritou-se muito, e como é do conhecimento, ele baixou um decreto, mandando matar a todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e em todos os seus contornos. Houve sim grande choro e grande pranto, Raquel chorando seus filhos que já não existem. Mas Deus, o nosso Pai, sabedor desses planos, avisou a José e Maria que eles deveriam fugir ou ir para as terras do Egito, porque iriam procurar o menino para o matar. Então aquelas dádivas que os pastores e os reis magos deixaram com José e Maria, como está escrito, seria o recurso para sua fugida para o Egito. Como diz a palavra da doutrina, que também ficou escrito: do Egito chamei meu filho. Mas, prezados, o que eu quero dizer é que São João, ou João Batista, ele era apenas 6 meses mais velho do que Jesus. Agora, por que não mataram João Batista? Se ele era criança. Então, como diz a palavra, e eu anotei alguma coisa aqui, a cidade aonde morava João Batista, quando ele nasceu, distanciava-se aproximadamente 40 quilômetros da cidade de Belém. Em uma cidade por nome de Ain-Carem, ou Ain-Carem, cidade esta no meio das montanhas, como diz as próprias palavras da doutrina, quando Maria Santíssima recebeu a anunciação do anjo, ela foi visitar sua prima Isabel, que estava gestante de 6 meses. Então,
a cidade aonde ela morava era distante de Jerusalém ou de Belém. Então, por providências divinas, Deus, o nosso Pai, também providenciou para que João Batista também fosse livre daquela matança. Então refugiou-se eles, Isabel e Zacarias, também naquelas montanhas. Mesmo estando distantes, ficaram receosos de que os soldados poderiam ir e matar o seu inocente filho. Então sabemos se assim que os planos divinos, eles sempre foram completos, pois quando anunciou-se a vinda de Jesus, o seu nascimento, havia-se um plano de que eles iriam ter que se deslocar da onde moravam até Belém. Logo após, eles teriam que empreender uma nova viagem, desta vez ainda mais longe, para livrar o menino da perseguição e da morte por rei Herodes. Então ele, Jesus, sobreviveu àquela matança. João Batista também sobreviveu. Mas tudo isso é plano de Deus, porque João Batista seria o precursor da obra de Jesus. Iniciar-se-ia o seu ministério poucos meses antes, anunciando sobre Jesus. E após o seu batismo nas águas, Jesus iniciou o seu ministério. Mas também sabemos pelas Escrituras que São João Batista foi duramente perseguido, porque ele sempre falou a verdade. Então foi preso e foi degolado na prisão. Prezados irmãos, esta é a bela história do Natal de Jesus. E foi através do ministério de São João que o profeta Santo Elias muito cooperou com o seu ministério. Foi através do nascimento de Jesus, do seu ministério, do seu batismo nas águas, do seu ministério, da sua morte na cruz, da sua promessa de redenção. É que nós temos nos dias presentes, não só Ele, Jesus, ao nosso lado, mas temos a sua promessa cumprida, a formação e o envio do outro Consolador, que estaria conosco para sempre, e o profeta Santo Irmão Aldo, nosso Supremo Pastor. É por estas razões que nós nos encontramos reunidos hoje, e somos felizes e bem-aventurados neste santo caminho, e podermos sempre estarmos juntos, cantando, louvando e glorificando ao Reino dos Céus, e festejando-se assim o Natal de Jesus, nosso Senhor, não só nessa oportunidade, mas sim enquanto for os planos do Criador. Amém. Prezados irmãos e irmãs, sim, chegamos ao final de nossa santa reunião. Eu apresento a todos, sim, prezados, estou finalizando, mas volto um pouco a minhas palavras, depois sim, fareis as saudações finais. Nós teremos mais um hino a ser apresentado pelos irmãos do coral, depois sim, iremos orar, finalizando a nossa santa reunião. Nós iremos ouvir o GC de número 125, intitulado Louvor de Natal. Vamos ouvir.
prezados irmãos, hosana nas alturas, honra, glória, louvor e adoração seja dado à Santíssima Trindade Excelsa, à Virgem Maria Santíssima, ao profeta Santo Irmão Aldo também. Somos gratos por mais esta bela oportunidade que nos concedeste de estarmos aqui reunidos. Sim, agradeço a Deus, o nosso Pai, primeiramente, pela oportunidade que me concedeu de estar junto aos senhores em mais este final de semana. Levarei comigo em meu coração a vossa presença, esta santa reunião, tudo, ou seja, os momentos de gozo, de alegria e paz que passamos juntos nessas duas reuniões. Que a Santa Vó Rosa, o profeta Santo Irmão Aldo, a Virgem Maria Santíssima, seja constante em nossos viveres. Amém. Prezados, lembramos-nos que temos reunião nesta congregação aos sábados, às 19h30, aos domingos, às 11 horas. E na próxima quarta-feira também teremos reunião de oração nesta congregação. Sejamos todos presentes. Amém. Eu convido, por conseguinte, aos senhores que estão assentados a ficarem em pé, os que assim o puderem, e nós iremos orar, finalizando-se assim a nossa santa reunião. Senhor Deus, soberano Pai e Senhor da glória, chegamos ao final de mais uma reunião, de mais uma participação em espírito e verdade, dando ao Senhor, ó Deus, o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa glorificação, apresentando ao Senhor Deus tudo aquilo que há de bom em nossos corações, o desejo sincero em nossa alma de viver para o Senhor, só para o Senhor, para o seu reino e para a sua glória. Sabemos que esta igreja apostólica, que a Santa Vó Rosa, que o Santo Irmão Aldo, são frutos do Natal de Jesus, são frutos do seu Filho, ó Deus, nosso Pai eterno, Rei da glória. Sabemos que a Virgem Maria Santíssima é nossa mãe espiritual, junto à Santa Vó Rosa, são nossas mães espirituais, mãe das mães apostólicas, mãe das filhas e filhos de Deus. Vó Rosa querida, estendemos à Senhora a nossa glorificação, porque sabemos que através do seu sacrifício, através do seu amor, através de seu mérito, da sua santificação, é que nos veio o Santo Irmão Aldo, e através do Santo Irmão Aldo, o Natal de nosso Senhor, ser conhecido, ser entendido em suas razões, aos pontos original, pois assim nos leva a entender. Ó Santo Irmão Aldo, recebe as nossas orações, as petições que nós estamos fazendo, que seus filhos estão fazendo. Ó profeta Irmão Aldo, algum desses seus filhos, pegando um simples pedaço de papel, soletrando algumas letras, formaram uma frase, denominado pedido de oração. Ó profeta santo de Deus, o Senhor mesmo, quando estava presente entre nós, orientou-se dizendo: olha, escreve o nome, um pedido de oração, coloca naquela caixa lá no púlpito, pois a avó, Jesus, a Virgem Maria Santíssima, estará ouvindo as suas orações, abençoando seus lares, seus trabalhos. Enfim, ó Santo Irmão Aldo, seguindo o seu exemplo, os seus passos, as suas palavras, alguns de seus filhos escreveram seus nomes, colocaram aqui. O Senhor, com o poder que tem de onisciência e onipresença, irá visitar esses lares, quer seja, se for por saúde, se for por dificuldade no lar, no relacionamento entre famílias, mas que o Senhor possa fazer que o perdão, a paz, a união permaneça e prevaleça sobre eles, sobre seus filhos, sobre a igreja, sobre toda a Irmandade Apostólica. Ó Santo Irmão Aldo querido, seguindo as suas palavras, o Senhor disse
quero todos aqui de volta, ou seja na sede ou nas congregações, precisamos ser assíduos às nossas reuniões. Assim, profeta santo de Deus, dou por encerrada esta santa reunião, mas o Senhor, a Senhora, o Santa Vó Rosa, a Senhora a Virgem Maria Santíssima, irá nos acompanhar até os nossos lares, nos concedendo, por conseguinte, uma boa tarde, uma boa noite e assim o início de uma nova semana de trabalho, que seja ela repleta de paz, alegria, harmonia e assim, ó Santo Irmão Aldo, nós te louvamos e te adoramos não só hoje, mas sempre. Amém.